Fala, gente, tudo certo? Pessoal, eu tenho alguns assuntos para deixar a vocês a par aqui, tá? Ao prestar alguns esclarecimentos e até falar de uma situação muito séria que está acontecendo aqui na nossa região, aqui em Sara. Primeiramente, quero dizer que não é novidade para ninguém que outro dia eu fiz uma reclamação em relação a um policial do batalhão de Criciúma, tá? Em que eu tive uma péssima experiência com esse policial, no qual eu estava fazendo o registro de uma ocorrência, estava fazendo o meu trabalho e sem eu passar dos meus limites em relação àquela ocorrência, mesmo assim aquele policial tentou me intimidar com a sua conduta. Ressalto aqui que haviam dois policiais. Um foi bem severo comigo, foi bem deselegante, para dizer a palavra certa. E o outro policial, não, o outro policial me tratou super bem, foi muito gentil, conversou comigo, né? Então foi essa a situação que ocorreu. Posteriormente fiz um vídeo reclamando, né, da situação. Muita gente interpretou da seguinte forma, que eu estava reclamando da instituição Polícia Militar, coisa que não era. Eu estava até outros canais que veicularam a situação utilizaram de uma linguagem que quis dizer isso, mas que não tem nada a ver, tá? A minha fala em relação a policiais que não respeitam o trabalho dos outros, né? E a minha fala foi, obviamente, em reclamação também a esse policial em específico. Dito isso, essa semana a gente teve, infelizmente, uma situação muito triste, né? Uma situação trágica em que a gente perdeu um grande amigo, né? Márcio Perdonar, que Deus o tenha. E aqui me sensibilizo com a família, né? Lamento muito pela perda. E naquela ocorrência, naquela infeliz ocorrência que eu estava fazendo a cobertura, eu acabei conhecendo dois policiais, a soldado Adriele e o cabo Cauê, que são aqui do batalhão de Sara, da Polícia Militar aqui de Sara. Diferente daquela infeliz experiência que eu tive com aquele policial, essa situação foi totalmente diferente. Eles me trataram super bem, eles respeitaram o meu trabalho, conversaram comigo, passaram as informações até onde eles poderiam passar, né? Eles não ultrapassaram os limites que eles poderiam fazer, assim como eu também não ultrapassei os meus limites como cidadão, como repórter daquela ocasião. Então eu quero aqui deixar os meus parabéns e o meu agradecimento ao cabo Cauê e à soldado Adriele, aqui do batalhão de Sara. Meus parabéns pela atitude. É de policiais assim que a gente precisa, de policiais que respeitem o trabalho dos outros. Muito obrigado. Tá, vamos lá, gente. E uma outra situação que eu quero falar aqui, eu vou colocar o áudio que eu recebi essa semana de uma menina que foi perseguida aqui em Sara. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem e logo em seguida eu vou deixar a palavra. Então, foi assim, eu sou moradora aqui da Isara, só que é no bairro Esplanada, né? Aí, por volta de umas 4h10, 4h15 por aí, de uma segunda-feira, eu e minha amiga, a gente ia na padaria. Aí eu fui passar em frente à lanchonete ali do Joia. E saiu um mendigo, acho que era um mendigo, né? De dentro ali da lanchonete. Daí ele saiu e eu levei um susto com ele, porque ele saiu, tipo, bem na hora que eu passei, ele saiu da porta. Eu levei um susto, porque ele saiu bem na hora que eu passei. Daí ele pegou e eu deixei ele passar na minha frente, né? Daí ele continuou andando. Aí ele parou e começou a olhar assim pra mão dele, só que não tinha nada na mão. Aí eu já achei estranho. Daí eu peguei e segui em frente, né? Continuei andando. Daí ele começou a andar. Assim que eu passei na frente dele, ele começou a andar. Daí ele fingiu que ia virar pra rua à direita dele. E eu segui em frente, pra ir na padaria. Aí ele só deu uma leve viradinha assim e pegou e começou a andar muito rápido atrás de mim. Foi aí onde eu me desesperei e comecei a andar muito, muito, muito rápido. Daí ele começou a andar muito rápido e um casal me parou e perguntou se eu precisava de ajuda, porque eles perceberam que o cara tava tentando fazer. Daí eles me pararam, daí a gente ligou pra polícia, tudo.
E o cara já tinha feito isso com mais 3 gurias. 2 estavam lá dentro do supermercado Gabriel se escondendo dele. Daí, era isso. Daí depois também eu e minha mãe fomos lá na delegacia. E eles só não prenderam o cara porque o cara não tinha chegado a tocar em mim. Mas se ele tivesse tocado, o que ele iria fazer? Então, como vocês puderam ouvir, foi uma situação que poderia ter sido trágico, né? Se não fosse este casal perceber a situação ali, né? E perceber que a menina estava sendo perseguida e foi atrás para tentar evitar que algo grave acontecesse. E, gente, a minha fala que eu tenho para dizer em relação a isso é: orientem os seus filhos a tomarem decisões em situações assim, né? Orientem seus filhos para que eles não conversem com estranhos, orientem seus filhos para que situações assim, para que eles deem o jeito de sair de uma situação dessa da melhor maneira possível, né? Não espere que algo aconteça para você tomar uma atitude em relação a isso. Conversem com seus filhos. E principalmente as mulheres também, né? As mulheres, a gente vê muitas pessoas andando, muitas mulheres andando na rua sozinhas, né? E a gente sabe que é muito perigoso. Há uns anos atrás a gente a gente teve uma situação em que, falando da Vivian Laís Felipe, ali do bairro do Teresa Cristina, que ela foi violentada e morta, né, uma menina de 16 anos. Isso aconteceu há muitos anos atrás, mas que todo ano a gente volta a lembrar disso como uma situação em que a gente tem que estar sempre prestando atenção para que não ocorra novamente. Então, assim, orientem seus filhos para que saibam sair dessas situações. É isso.